Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. A Páscoa dos judeus é narrada na primeira leitura. O Senhor disse que o primeiro mês do ano seria o mês de Nissan. Este mês começava com a lua nova, porque era um mês lunar. O primeiro dia, lua nova. 7 dias, lua crescente. 14 dias, lua cheia. Então, quando a lua já estava crescente, quase cheia, no dia 10, os judeus deveriam apanhar um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não fosse numerosa o bastante para consumir o cordeiro, deveriam chamar os vizinhos, até que houvesse uma quantidade suficiente para consumir o cordeiro. O cordeiro deveria ser sem defeito, macho, de 1 ano. Poderia ser também um cabrito. Ele deveria ficar guardado desde o dia 10 até o dia 14. Quando chegasse o dia 14, dia de lua cheia, então eles deveriam imolá-lo à tarde. Todas as famílias, cada uma com o seu cordeiro, deveriam fazer o sacrifício. Deveriam comer a carne dele assada ao fogo com pães sem fermento, pães ázimos, e com ervas amargas. Como deveriam comer? Às pressas porque o Senhor vai passar. Deveria ter os rins cingidos. Rim cingido é uma corda amarrada na cintura para levantar um pouquinho a túnica e desembaraçar o passo. Rim cingido é sinal de prontidão para a viagem. Com um cajado na mão, também para a viagem, e sandália nos pés. Deviam comer às pressas, porque é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. O Senhor iria passar naquela noite pela terra do Egito e iria aplicar a sua última praga, que é ferir de morte os primogênitos, desde o primogênito dos homens até o dos animais. Porém, o sangue daquele cordeiro serviria de sinal, porque o sangue deveria ser colocado nas portas. Ao ver o sangue, passaria adiante. Novamente o sentido de passar. E não haverá para aquela casa a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será uma festa memorável, que deverá ser celebrada de geração em geração como uma instituição perpétua. Tudo o que aconteceu aqui no Antigo Testamento é figura do Novo. O Cordeiro que nos livra não da escravidão do faraó e do Egito, mas da escravidão do pecado, é Jesus, a quem João Batista apontou dizendo: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O sangue daquele Cordeiro pascal era capaz de afastar a morte da casa daqueles que tinham este sangue nas portas, mas o sangue de Cristo é capaz de afastar-nos da morte eterna, porque ele nos obtém o perdão dos pecados. O Cordeiro deveria ser perfeito. Jesus é perfeito. Foi uma vítima perfeitíssima imolada por nós. Do Cordeiro não se quebrariam os ossos. Jesus também não teve os seus ossos quebrados. Teve o seu coração perfurado, mas os ossos não foram quebrados. O cordeiro foi imolado à tarde. Jesus morreu também à tarde. Tudo isso aconteceu como sinal. A Páscoa dos judeus já se foi. Agora nós não celebramos mais a libertação do Egito, nem a travessia do Mar Vermelho. Nós agora celebramos a Páscoa do Senhor, que é a passagem dele da morte para a ressurreição. A passagem nossa do pecado para a graça, uma vez obtido o perdão. A passagem do estado de escravos do pecado para filhos de Deus, herdeiros do céu e co-herdeiros de Cristo. Esta é a nova Páscoa. A Páscoa que hoje nós celebramos é descrita na segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Toda vez que nós celebramos a Santa Missa, estamos celebrando a Páscoa do Senhor.
Na noite em que o Senhor foi entregue, ele tomou o pão, diz São Paulo, e depois de dar graças, partiu o pão e o entregou. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. A ordem de Jesus é de tornar presente o que ele fez em qualquer época, em memória dele. Do mesmo modo, depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice, prestem atenção, é a nova aliança em meu sangue. Não é um sangue qualquer, é um sangue que será derramado no dia seguinte, sexta-feira, para fazer entre nós e o Pai uma nova aliança, que será também eterna, que vai substituir a aliança antiga, que foi feita com sangue de animais. Todas as vezes que beberdes deste cálice, fazei isto em minha memória. Jesus mandou que aquilo que ele fez, nós fizéssemos também. Que nós trouxéssemos para o presente, para o altar, aquilo que ele fez uma vez por todas na história. Então, cada vez que nós comemos deste pão consagrado, cada vez que bebemos deste cálice contendo o sangue do Senhor, nós proclamamos a morte do Senhor e esperamos a sua vinda, até que ele venha. Este milagre acontece em cada Santa Missa. Na Santa Missa, Jesus passa entre nós. Mas não apenas ele passa como um visitante que depois vai embora. Ele permanece na reserva eucarística e permanece também em nossos corações. Toda a Eucaristia é a celebração da Páscoa do Senhor. O Evangelho de hoje traz Nosso Senhor ensinando-nos a viver esta Páscoa e a celebrá-la. Porque já havia chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. E ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Qual é o amor até o fim? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, esse amor de Jesus até o extremo é demonstrado na crucifixão, evidentemente, mas ele já é pré-anunciado aqui na véspera, na quinta-feira, quando Jesus, para espanto dos seus comensais, se levanta, pega o seu manto de mestre e enrola para fazer dele uma toalha e vai lavando os pés de cada um dos discípulos e enxugando-os com a toalha com que ele estava cingido. Quando chega Pedro, há uma reação. Lavar os pés era tarefa de escravos. Senhor, tu me lavas os pés? O que faço agora não entendes, entenderás mais tarde. Tu nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Ou seja, o apóstolo tem que entender que precisa ser lavado e que Jesus veio para tirar os nossos pecados. Se ele não entender esse mistério, não poderá participar da glória de Jesus. Se é assim, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem já tomou um bom banho não precisa limpar senão os pés. E pode estar limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem iria entregar, Judas Iscariotes. Depois ele vestiu o manto para ensinar. Agora ele voltou a agir como mestre. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Lavar os pés deveria ser uma coisa mais apropriada para antes da refeição. Mas Jesus fez no meio da refeição, porque ele tinha um sentido especial. Ele queria dizer, eu estou aqui para servir, não só para servir alimentos à mesa, mas para servir-vos na extrema humildade, exercendo o serviço de um escravo, tornando-me escravo para que vós sejais livres. E aquele que quiser me seguir tem que fazer como eu. Tem que amar o outro, não apenas trocando com ele alimentos, mas também limpando a sua sujeira, abaixando-se diante dele, humilhando-se, porque o amor se expressa no serviço. E o serviço não se deve deter diante de uma dificuldade, quando essa dificuldade é o nosso orgulho que não quer se abaixar. Jesus se abaixou até o extremo, e é por isso que ele foi glorificado, foi
ressuscitado e elevado aos céus, e recebeu o nome de Senhor. E todos agora o adoram, do céu, da terra e debaixo da terra. Então, o dia de hoje celebra a instituição da Eucaristia, a instituição do sacramento da ordem e do sacerdócio, porque para haver Eucaristia tem que haver quem celebre, e os primeiros sacerdotes foram os apóstolos, e celebra-se hoje também o amor fraterno. Até que ponto deve vir o nosso amor fraterno? Quando nós imaginamos este gesto de Jesus, é para nós nos envergonharmos. Algumas palavras como essa aqui, não aguento mais. Essa pessoa me é insuportável. Deveriam ser para nós vergonhosas, porque Jesus lavou os pés de Judas também, sabendo que ele iria entregá-lo por meio de um gesto de traição. O amor que conhece limites não é amor verdadeiro. O amor tem que ir até o fim, como Jesus foi. E a imagem de Jesus chamando-nos até o fim é a maior arma contra as coisas que o mundo prega. O que o mundo prega? Ora, você tem direito de ser feliz. Você se casou com a pessoa errada, tem o direito de se separar dela e casar com uma outra, porque o amor é para a sua felicidade, é para o seu proveito. Mas Jesus não. Ele amou a sua igreja até a morte, e ele não esperou ser amado, ele amou primeiro. Como o amor de Jesus por sua igreja é perpétuo, e a união entre os dois é inseparável, assim também entre os cônjuges deve haver um amor perpétuo e um vínculo indissolúvel. Quando a máxima do mundo é: você tem que gozar a vida, você está aqui para aproveitar. O que você aproveitou até agora? A resposta nossa, que é a de Jesus: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Agradeçamos, portanto, a Deus pelo sacramento da Eucaristia, que é o mais alto de todos, pelo sacramento da ordem que nos deu sacerdotes capazes de participar do único sacerdócio de Cristo para perpetuar esse sacrifício sobre o altar, e façamos o propósito de ver o mandamento da caridade, porque sem este mandamento vivido, nós não chegaremos ao reino dos céus. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.